noite. Uma pessoa que nunca teve condição e muito menos pretensão de se tornar empresário descobre do dia para a noite que é sim dono de empresa e tem uma dívida enorme para saldar. O Jornal da Cultura vai mostrar como organizações criminosas transformam gente comum em proprietários de companhias para levar adiante planos de desvio de dinheiro. Foi o que aconteceu com este funcionário público, que virou dono de uma empreiteira com dívida de 30 milhões de reais. Vamos ver agora outros assuntos importantes desta quinta-feira. Presidente Dilma Rousseff fecha acordo com governadores do Sudeste para ampliar programas de distribuição de renda. Nossa reportagem flagra carro que usa um truque para enganar os radares de trânsito em São Paulo. Ataque contra ônibus de turismo israelense deixa 14 mortos. Israel responde bombardeando a faixa de Gaza. Futuro ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, faz elogios ao antecessor, Wagner Rossi, que caiu depois das denúncias de lobby e pagamento de propina. Receio do agravamento da crise faz bolsas despencarem no mundo todo e os investidores correm para o ouro. Operários do Maracanã decidem manter a greve iniciada ontem para exigir aumento de segurança e reajuste no valor da cesta básica. Depois de um ano, Ronaldinho Gaúcho volta à seleção brasileira. Participam da edição de hoje a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia também da USP, Vladimir Safatli. E para cuidar do quadro Pronto Atendimento, está lá no estúdio a advogada especializada em Previdência Social, Marta Geller. Se você tem dúvidas sobre aposentadoria, mande para a gente através do nosso endereço no Twitter ou no nosso site cmais.com.br/Jornal da Cultura. Imagine receber a visita de um oficial de justiça cobrando uma dívida de 30 milhões de reais. Parece pesadelo. Um pai de família teve os documentos roubados e agora tem que provar que não é dono de uma empreiteira acusada de desvio de recursos públicos. Essa história é real e foi registrada com exclusividade pelo Jornal da Cultura. Esta casa parece a mansão de um milionário? E este carro, a limusine de um rico empresário? Na metade de 2005, eu fui vender um carro que eu tenho, um Corsa 98, né? E aí descobri a restrição judicial. Renato é réu em uma ação civil pública que investiga desvio de dinheiro em obras da Prefeitura de São Paulo. Ele é apontado como sócio majoritário da empreiteira Milano Terraplanagem. A dívida do funcionário público chega a quase 30 milhões de reais. Virei empresário de uma construtora, né, que foi usada para fazer obras públicas, né, da Prefeitura de São Paulo. E a minha vida virou de cabeça para baixo daí então. No registro da empresa consta que Renato mora na rua Visconde de Toné, 425, bairro do Bom Retiro. O endereço não existe. O outro sócio seria Antônio Carlos Rodrigues Milani. Nós fomos atrás dele em Itaquaquecetuba, a 60 quilômetros de São Paulo. No endereço residencial não há nenhum morador. São 12 casas para alugar, em reforma há mais de 2 anos. O proprietário comprou o local em 1982 e afirma sem pensar 2 vezes. Nenhum empreiteiro morou aqui nas minhas casas. Minhas casas, inclusive, são casinhas de 2 cômodos e banheiro cada uma delas. Não dá para morar muita gente, quanto mais dono de empreiteira. No endereço da empresa Milani Terraplanagem, nesta via perto da rodovia Raposo Tavares, o número que aparece no registro da Junta Comercial não existe. A empresa era uma das subempreiteiras contratadas pela construtora Mendes Júnior nas obras da Avenida Águas Espraiadas, hoje Roberto Marinho. A maioria das empresas subcontratadas apenas forneceram notas fiscais falsas para formar o Caixa 2. E algumas dessas empresas subcontratadas tinham como sócios pessoas que nem sabiam que eram sócias. O Ministério Público abriu 2 ações que juntas têm 35 réus. Foi por causa desses processos que o ex-prefeito Paulo Maluf teve os bens bloqueados pela Justiça e ficou 41 dias preso na Polícia Federal. Segundo a investigação, o desvio na época teria chegado a 340 milhões de dólares, cerca de 540 milhões de reais. Os promotores querem a devolução do dinheiro multiplicado por 3,
a título de multa. Enquanto a ação corre na Justiça, Renato responde a outros 6 processos. Como defesa, tem o boletim de ocorrência de um assalto há 10 anos, quando ficou sem os documentos. A advogada alega que os dados foram usados nos contratos e a assinatura falsificada. Esta aqui está no contrato da empreiteira. Perceba a diferença comparando com uma assinatura legítima. Até que a perícia prove que essa assinatura não é dele, a vida dele continua desse jeito, tá? Os bens bloqueados, ele não consegue usufruir do seu patrimônio. Nunca abri empresa na minha vida, né? E hoje eu me vejo assim, oficial de justiça batendo na minha porta, entregando citação de dívidas de milhões. E acredite, ninguém está livre de passar pelo mesmo problema. O promotor explica que a lei sobre a abertura de empresas nas juntas comerciais dispensa o reconhecimento de firma e o documento original. É um absurdo que a lei permita. Eu mesmo pedi ao presidente da Câmara da época que revogasse esse artigo da Lei 8934, mas até hoje não houve nenhuma definição e o artigo continua em vigor. A assessoria do ex-prefeito de São Paulo e hoje deputado federal Paulo Maluf informou que não vai se manifestar porque não sabe em que situação está o processo. A construtora Mendes Júnior, que também é investigada pelo Ministério Público, informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. E assim, qualquer um de nós pode ser vítima de uma situação dessa, é isso, Maristela? Parece que sim, né? O uso do CPF, do número da carteira de identidade, tudo isso facilita esse tipo de ação. Mas, se ele correr um pouquinho, ele consegue, por meio de uma ação declaratória, com antecipação da tutela, pelo menos segurar. É uma ação que vai declarar que ele não é a pessoa envolvida nessas falcatruas e pedindo já para o juiz que, diante das evidências que ele mesmo está ali afirmando, já antecipe o resultado da sentença, ou seja, já mande o nome dele sair desses documentos e provavelmente o nome tenha ido para o Serasa, que seja retirado, enfim, e o proteja um pouco até que o processo termine, porque o processo vai demorar, né? E é uma pena que a construtora não quis se manifestar, porque como que ela se envolve com uma empresa que não existe, não é? Não, essa é uma história muito interessante, porque normalmente quando nós nos indignamos em relação à corrupção, né, a gente esquece, na verdade, de se indignar em relação aos corruptores, né? E as construtoras, elas estão com certeza assim, na linha de frente dos processos de corrupção desse país. Quer dizer, toda a grande operação da Polícia Federal sempre tem uma construtora envolvida. Né, com a Operação Castelo de Areia e tal. Então, na verdade, vai chegar um momento onde essas construtoras vão ter que ser enquadradas pela lei de uma maneira muito forte, né? E olha só, agora um flagrante também do Jornal da Cultura. Nossa reportagem descobriu quem é capaz de transformar, por exemplo, o número 7 em 0. Detalhe, a mudança mágica acontece na placa do carro. Nossa equipe trafegava pelo bairro da Luz, na região central de São Paulo, quando se deparou com um veículo Gol. As placas chamaram a atenção do repórter Jerônimo Moraes. Observem que a numeração 8120 é, na realidade, 0127. A fraude consiste em adulterar a placa usando fita isolante para escapar dos radares. O veículo passou tranquilamente em frente a um carro de polícia. Adulterar placas é crime previsto no artigo 311 do Código Penal. Quem for condenado pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão, além do pagamento de multa. Puxa, uma falsificação grosseira, né? Não dá para mostrar direito como o cara fez? Você está querendo aprender? Não, você viu que é crime, saber, né? Vai saber que você precisa. Olha, foi enterrado hoje no cemitério do Morumbi, em São Paulo, o corpo do executivo Rubens César Ribeiro, filho de Júlio Ribeiro, sócio da agência de publicidade Talent. Rubens César, de 50 anos, foi atropelado nesta madrugada por uma motocicleta na Rua Mauri, nos Jardins. Durante 10 anos, ele foi vice-presidente da Talent. Só nas 2 primeiras semanas de agosto, o Corpo de Bombeiros registrou 1.400 atropelamentos em São Paulo. Para tentar reduzir esses números, a Companhia de Engenharia e Tráfego, a CET, passou a fiscalizar com maior rigor áreas onde há mais risco de atropelamentos. Comandos palestinos atacam a tiros 2 ônibus israelenses na mais violenta operação contra alvos de Israel em 2 anos. 14 pessoas morreram, incluindo passageiros dos ônibus e atacantes.
Os ônibus transportavam civis e militares israelenses. Entre os passageiros estavam turistas que se dirigiam às praias do Mar Vermelho. Os veículos faziam um trajeto entre a cidade de Beersheba e o balneário de Eilat, no extremo sul do país, perto da fronteira com o Egito. O governo israelense informou que os comandos saíram da faixa de Gaza e cruzaram o território egípcio pelo deserto do Sinai para entrar em Israel. Horas após, a aviação israelense bombardeou Gaza, matando 6 pessoas ligadas ao grupo palestino Hamas, que teria planejado o atentado aos ônibus. Um porta-voz do Hamas nega o ataque. Quer comentar? Não, eu acho lamentável, né? É lamentável porque esse tipo de atuação só serve para aumentar uma espiral da violência que aparentemente tinha se arrefecido, até porque os palestinos tinham entrado num processo onde a grande pressão agora era uma pressão diplomática, era a tentativa de reconhecimento do Estado da Palestina na ONU. Então, as situações como essa são absolutamente lamentáveis, né? E o fato dos palestinos terem se agrupado há poucos meses atrás, que em princípio poderia facilitar as negociações de paz, porque então Israel teria um único interlocutor e esse interlocutor falaria em nome de todos os palestinos. Acontece que isso não funcionou, esse grupo de palestinos, na verdade, virou um caldeirão que nem eles mesmos se entendem. Então, hoje, tudo indicava aos israelenses que o Hamas havia feito o ataque. E o Hamas vem a público dizendo, não, nós não fizemos e não teríamos feito. Então, foi alguma outra facção dentro do grupo deles que fez. E a responsabilidade caiu para o Hamas. Então, isso fica mais complicado ainda. Agora, o que parecia ser facilitador, a partir de abril, quando então eles se agruparam, acabou... O tempo revelou que eles não conseguem falar por uma única voz e dentro deles virou um caldeirão e a gente está vendo a primeira reação é essa. Alguém do grupo atentou contra os israelenses, eles reagiram, porque até uma lei da física, toda ação, existe uma reação proporcional. Então, talvez esse, como dizia o Vladimir, é um primeiro episódio de uma série que deve se seguir. Os Estados Unidos e a União Europeia pedem a renúncia do presidente da Síria, Bashar Assad, e o fim da repressão aos grupos que defendem mudanças no regime. Um relatório de observadores da ONU, divulgado hoje, afirma que a violência das tropas sírias contra opositores do governo pode ser classificada como crimes contra a humanidade. For months, the world has borne witness to the Assad regime's. Além de pedir a saída do presidente sírio, o governo norte-americano anunciou novas sanções econômicas contra o país, como o congelamento de depósitos em bancos. Comunicado do presidente Barack Obama, lido pela secretária de Estado Hillary Clinton, afirma que chegou a hora do presidente Assad deixar o poder. Bashar Assad herdou a presidência do pai há 11 anos e, no total, a família está no poder há 4 décadas. Na repressão às manifestações por mudanças no regime, desde fevereiro, já morreram mais de 2.000 pessoas. Qual a força de um pedido como esse? É interessante que hoje... Nenhum? Você está falando nenhum? Não. É muito importante porque parece que o Brasil é o único que fala por outra voz, que fala diferente. É o grupo chamado IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, que se manifestaram no sentido de que temos que ter um pouco mais de paciência com a Síria, que, na verdade, o presidente que lá se encontra é boa gente e que essa matança não está dessa forma e desse tamanho como a imprensa tem revelado. E hoje, muitíssimo interessante, é o artigo do Demetrio Magnoli, no Estado de São Paulo, cobrando da nossa presidente Dilma isso, dizendo, olha, se o Patriota assinou em nome do Brasil um documento dizendo que nós temos que ter mais calma com a Síria, foi um desserviço que prestou ao mundo, porque o que está acontecendo na Síria é muitíssimo grave e já acontece desde os anos 80 e agora mais grave ainda porque o povo quer a saída do presidente. Então, acirrou-se a posição da comunidade internacional, os Estados Unidos vêm a público, junto com a União Europeia, dizer, nós vamos sim tomar resoluções importantes essa semana e elas vão envolver, sobretudo, o aspecto financeiro, além do militar e o político que já está em curso. Então, o Brasil ficou mesmo falando sozinho. E tem alguma força, como eu atropelei aqui no começo, esse tipo de pedido, Vladimir? Olha, o Vladimir é mais pessimista do que eu. Eu diria que é um pouco difícil saber pelo seguinte, quer dizer, no que diz respeito à ação brasileira, de fato, foi uma ação equivocada, né? Quer dizer, o argumento era que houve uma resolução da ONU
no caso da Líbia, que acabou gerando uma guerra civil que até hoje se desenrola. O que de fato é verdade. Agora, existe uma questão muito importante que é deixar muito claro para a comunidade internacional que a comunidade internacional compreende o governo sírio como um governo criminoso, né? Quer dizer, e não há aspas aí. De fato, é um governo que está desde a década de 60 numa espécie de monarquia republicana, né? Porque um pai passa para o filho, né? E periodicamente você tem esses tipos de ação da mais extrema violência. Agora, se isso vai ou não vai ter algum tipo de peso, a Síria ela sempre conseguiu viver à margem de todo o processo de funcionamento da comunidade internacional. Ela já é um Estado à margem já há décadas, né? Então, é difícil saber quem tem interferência sobre a situação síria, né? E é só fazer uma nota de rodapé um pouco cruel, é lembrar que os ataques da Síria, desde os anos 60, mas sobretudo de 80 para cá, eles são de uma perversidade absoluta para cima das pessoas. Então, não são simplesmente assassinatos em massa, são assassinatos eivados de uma absoluta perversidade, de uma crueldade, que quando eles terminam os bombardeios aéreos e os ataques terrestres, as cidades ficam como no pós-Segunda Guerra na Alemanha. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, onde é que está aqui? Aqui, ó. Se o governo sírio já matou mais gente do que o de Gaddafi, porque a reação da OTAN não é a mesma. E é verdade, na hora que você estava falando, eu lembrei que você falou da crueldade, eu acho que não é só a especialidade síria, essa perversidade. Então, a pergunta é do Diocleciano Mello aqui. Se o governo sírio já matou mais gente que o de Gaddafi, por que a OTAN não reage? Mas quanto mais oprimido quer dizer, quanto mais ditador é o chefe de Estado, é quem está lá, o primeiro-ministro, o chefe de Estado, o rei, o príncipe, quanto mais ditador, mais cruel ele é, porque quanto mais repressivo, mais preso, e no ato de violência ele vai a requintes absolutos de crueldade. Acho que tem uma questão que deve ser levada em conta, que a intervenção militar na Síria foi um fracasso, na Líbia foi um fracasso. Então, por isso que toda a comunidade internacional, ela não quer abrir um outro campo de batalha, o que é absolutamente compreensível. Mas é fato que você tem um regime que funciona pela coerção a mais violenta possível, mas isso há décadas, né? Há décadas que esse processo funciona dessa maneira. A única diferença em relação à Líbia é que não é a figura do monarca soberano como Gaddafi. Você tem um partido, né, que é o Baath, que é uma espécie de grande partido de burocracia que pressiona, inclusive, o próprio presidente, né, para ter ações cada vez mais brutais, né? Ele tem enfraquecido essa semana o Gaddafi, porque está doente, e se não bastasse o calor que está fazendo lá agora 50 graus à sombra, isso dificulta muito, sobretudo, o pessoal dele, que, na verdade, vai por terra e vai pelas montanhas. Isso faz com que eles fiquem protegidos desse calor absurdo, e isso deve facilitar os rebeldes. O governo deve mexer ainda este ano nas regras da Previdência Social. A principal mudança deve ser em torno do fator previdenciário, usado no cálculo das aposentadorias. Mais carteira assinada, mais contribuintes para o INSS. Resultado, em junho, o saldo entre arrecadação e pagamento de benefícios de aposentadoria deixou a Previdência no azul, com uma sobra de quase 2,5 bilhões de reais no caixa. É porque o mercado de trabalho cresceu, o número de pessoas com carteira assinada cresceu e a Previdência está se tornando cada vez mais sustentável. O saldo positivo provém das áreas urbanas. O grande vilão da Previdência é a zona rural, que não deixa o INSS equilibrar as contas. Nessas áreas, o pagamento de benefício é maior do que a arrecadação. Hoje, para o trabalhador que se aposenta pelo fator previdenciário, vale a seguinte matemática: quanto mais idade e maior o tempo de contribuição, maior o benefício. Este sistema foi criado para que as pessoas se aposentassem mais tarde. Isso dá um fôlego no caixa do governo para que ele administre melhor essas aposentadorias que são requeridas. Estudos do governo mostram que o fator previdenciário não tem cumprido com seu objetivo de adiar a aposentadoria. O fator muda todo ano de acordo com a expectativa de vida dos brasileiros. Essas mudanças deixam as pessoas com receio e elas preferem se aposentar mais cedo, mesmo recebendo um benefício menor, e continuar trabalhando. Por conta desta realidade, o Ministério da Previdência Social pretende alterar o fator previdenciário. 3 alternativas estão em discussão: elevar o prazo mínimo de contribuição, o dos homens passaria de 35 para 42 anos e das mulheres de 30 para 37, sem idade mínima.
Outra ideia é estabelecer uma idade mínima para aposentadoria, 60 anos para as mulheres e 65 para os homens. E a terceira opção é uma combinação de tempo de contribuição e idade. A idade mínima ela pode ser cruel. Por quê? Porque se você é expulso do mercado de trabalho por N razões, né? Às vezes a pessoa com 45, 50 anos está fora do mercado de trabalho. E aí ela tem dificuldade até para manter a sua família. E ela não tem nem condições, às vezes, de poder contribuir para o INSS. É a maior pura verdade que ele disse, não é? Olha, antes da gente voltar para falar sobre esse assunto, só complementando esse tema aqui, você sabe quais são as regras para aposentadoria hoje? O Jornal da Cultura explica. Hoje existem 3 formas de aposentadoria. Por invalidez, quando a Previdência entende que o trabalhador não tem condições de exercer suas funções. Por idade, neste caso, os trabalhadores urbanos do sexo masculino têm direito ao benefício a partir dos 65 anos e as mulheres a partir dos 60. E a aposentadoria por tempo de contribuição, onde o homem deve ter contribuído 35 anos e a mulher 30. A partir da reforma da Previdência de 1999, o valor da aposentadoria passou a ser calculado por meio do fator previdenciário, uma fórmula que leva em conta o salário médio, tempo de contribuição, idade e expectativa de vida do segurado, conforme tabela do IBGE. Para as aposentadorias por tempo de contribuição, a aplicação do fator previdenciário passou a ser obrigatória e para aquelas por idade, optativa. Você quer fazer uma pergunta para a Marta? Não, na verdade é só um comentário rápido. Pode falar. Quer dizer, eu acho interessante a matéria porque ela lembra que a situação da Previdência está no azul, ou seja, a Previdência não está em déficit atualmente. Então é estranho esse discurso muito presente, uma espécie de reformismo infinito, que a cada 3 anos sempre tem alguém falando que é necessário uma reforma da Previdência, né? Sendo que é estranho que você precise de uma reforma numa Previdência que não tem déficit nesse momento. É porque ela está no azul, especialmente no item aposentadoria. Sim, que é a sua base, né? É verdade. Olha, aqui está dizendo o Luiz, Previdência no azul, pensei que morreria sem ver isso. Bom, olha, e hoje é dia de pronto atendimento aqui no Jornal da Cultura sobre aposentadoria. Participe pelo twitter.com/jornal_cultura ou pela nossa página na internet, cmais.com.br/Jornal da Cultura. Lá na redação, a advogada Marta Geller, especialista em direito previdenciário, vai responder no próximo bloco as questões levantadas pelo público sobre esse tema, daqui a pouquinho. O temor de que os Estados Unidos e Europa estejam caminhando para uma recessão prolongada derrubou hoje as bolsas em todo o mundo. Investidores abandonam as ações e correm para o ouro e o franco suíço. O primeiro sinal de queda generalizada veio da Ásia, onde todas as bolsas fecharam em baixa. Números negativos também foram registrados na Europa e Estados Unidos. Analistas atribuem a queda aos dados sobre a economia dos países da zona do euro, além dos Estados Unidos, que já enfrentam redução no consumo e na produção industrial. Diante das incertezas, os investidores iniciaram uma corrida ao ouro, levando os preços do metal a novos recordes. Outro porto seguro, segundo os analistas, é o franco suíço. Mas a valorização dessa moeda está criando problemas para a população por causa da alta nos preços dos alimentos. Atualmente, cidadãos suíços já estão cruzando a fronteira com a França para fazer compras em supermercados franceses, onde os preços em euros são muito mais atraentes. Bom, esse comportamento é histórico, por exemplo, com relação ao ouro. Não é? Agora, a gente comentava aqui antes de começar o jornal, comentava com o Vladimir, que de alguma maneira as pessoas vão saindo do processo econômico na medida que vão para o ouro e que não entram mais na Bolsa de Valores, não aplicam em outras coisas. Não, você vai procurando investimentos menos voláteis, né? Quer dizer, o que é uma ação? A ação é um investimento que você guarda em tesoura. Você guarda e entra num processo de venda, compra e venda, né, de uma ação para outra incessante. Quer dizer, o tesouro, o ouro chega a ser até uma coisa quase literal. Você tem um processo de entesouramento, o dinheiro vai saindo de circulação, né? Agora, eu só queria comentar uma coisa, porque eu acho que essa semana saíram 2 artigos muito interessantes que talvez forneçam assim, uma base para entender o que está acontecendo. Um foi de um mega milionário norte-americano chamado Warren Buffett, né,
que na verdade é a terceira maior fortuna do mundo e é o homem mais rico dos Estados Unidos, né? E o artigo que saiu no New York Times no domingo era absolutamente surreal, porque ele falava assim: eu pago pouco imposto. É verdade. Quer dizer, todo mundo está falando que é necessário fazer sacrifício, né, mas na verdade eu e meus amigos mega ricos, nós não estamos fazendo sacrifício nenhum, né? Ele falava: olha, na minha empresa eu pago 17% de imposto, o cara que trabalha para mim paga 31%, né? Então ele falava: veja, e quando eu pagava mais imposto, eu lembro bem, eu pagava nos anos 90 mais imposto, os Estados Unidos produziu mais empregos, né? Então, quer dizer, ele está falando isso não é porque ele é um cara bonzinho, mas é porque ele está percebendo o quê? Que você está num processo de recessão prolongada, e num processo de recessão prolongada, a economia vai para o espaço. Quer dizer, isso vai ser ruim, inclusive para os negócios dele. Sim, exatamente. Mas pode ser só conversa também, porque esse é um dos pontos importantes da campanha do Obama, foi e continua sendo no governo dele, que é taxar as grandes fortunas. Então, nós temos uma grande fortuna dizendo: olha, eu sou pouco taxado. Mas por isso que os republicanos reagiram contra ele. Dizer, ele não conseguiu taxar as grandes fortunas, né? E é muito interessante, teve um outro artigo do Nouriel Roubini, que foi o economista que previu a crise de 2008, né? Dizendo: olha, a nossa situação é uma situação clássica, ela foi descrita pelo Marx no começo do século XIX. Isso é um processo através do qual você vai concentrando o dinheiro na mão de certas pessoas e a economia, ou seja, a dimensão do trabalho, vai tendo cada vez menos dinheiro. Quer dizer, como é que você vai conseguir botar a economia em crescimento se as pessoas simplesmente não compram mais? Elas têm medo de comprar. Essa retração já era esperada. Ele vai dizendo: esse é o começo de uma recessão que pode durar anos. Olha, e essa aversão aos investimentos mais arriscados também se refletiu aqui no mercado brasileiro. A Bovespa caiu 3,5% e o dólar subiu quase 1%, sendo vendido por R$ 1,59. Antes de ir para o intervalo, na verdade, eu só quero registrar aqui o comentário do Luiz, dizendo que chego a pensar que me aposentarei antes da minha morte. Pensava, né, que 42 anos, definitivamente morrerei antes. E o Eduardo Brandini, o nosso Eduardo Brandini, diz que é por isso que a classe média alta cada vez mais migra para a previdência privada. A seguir, você pergunta e a nossa especialista em previdência responde. E mais, a Associação Médica Brasileira lança a Comissão de Combate a Drogas e Álcool.